E se Warren Buffett investisse no Brasil, quais ações ele teria na carteira? Esse é o exercício que eu fiz para o vídeo de hoje, em que eu peguei um pouquinho dos princípios aí do maior investidor da história e trouxe aqui para nossas terras tupiniquins. Então no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho quais seriam as 5 ações que Warren Buffett teria na sua carteira. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também, pessoal, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho aqui para não perder nada, que deixem o like porque ajuda muito o canal e que também comentem o que vocês acharam da minha seleção no meu top 5 aí de ações estilo Warren Buffett. Vocês concordam comigo? Vocês teriam outras empresas? Enfim, comenta aqui embaixo que eu quero escutar. Eu costumo ler e responder os comentários dos nossos inscritos aqui. Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso vídeo. Bom, para quem não conhece, Warren Buffett é aí, se não o maior, mas um dos maiores investidores da história. Para vocês terem uma ideia, né, nesse gráfico que eu trago para vocês, se você tivesse investido mil dólares, né, com o Buffett lá no início da sua carreira, hoje você teria 27 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, esses mesmos $1.000 investidos no S&P, né, que é o índice de empresas americanas, você teria algo como 200 mil dólares. Então, olha só o tamanho que foi o investimento, né, o retorno que o Buffett entregou. Para vocês terem uma ideia, se a Berkshire, né, que é o veículo aí de investimento do Warren Buffett, caísse 99% hoje, ainda assim ela estaria à frente do S&P. Isso porque se ela caísse 99%, se você ficasse com 1% só do investimento hoje, você teria 270 mil dólares, que ainda assim seria acima dos 200 mil dólares entregue pelo S&P. Esse é o tamanho do retorno que o Warren Buffett conseguiu entregar aí ao longo da sua carreira. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, aqui a gente tem o número de anos e o retorno acima do S&P anualizado, tá? Que cada um desses diferentes investidores conseguiu. O Warren Buffett ele está aqui. E vocês reparam que ele não está tão para cima assim. Então, quanto mais alto, maior foi o retorno. Só que ele é o que está mais à direita. E mais à direita significa que ele está há mais tempo investindo. Então, o grande segredo, né, vamos dizer assim, do Buffett é que ele está com um período bem longo de investimento. Por isso que a gente sempre fala que quanto antes você começa a investir, os juros compostos eles fazem aquele efeito de bola de neve e traduzem em um investimento absurdo ao longo do tempo. Então, por conta disso, pessoal, sempre lembrem disso. O investimento ao longo do tempo faz muita diferença. E aí, para vocês terem uma ideia de como é que está hoje a carteira do Buffett, a maior posição dele é em Apple, com 40%. Então, a gente vê aí que o Buffett tem uma carteira bem concentrada em Apple. Na sequência, a gente tem Bank of America, que é um dos bancos nos Estados Unidos. Coca-Cola, que é uma das queridinhas dele há muito tempo. Chevron, uma empresa do setor de petróleo. American Express, uma empresa do segmento de cartões, né, do segmento de financeiro. A Kraft Heinz, aquela que faz os famosos ketchup Heinz. E na sequência, a gente tem a Occidental Petroleum, que é uma outra empresa do setor de petróleo, que inclusive o Buffett tem aumentado muito posição nessa empresa. Bom, então isso daqui dá pra gente ter mais ou menos uma ideia de quais são as empresas do Buffett, mas eu acho importante também a gente discutir quais são os princípios que o Buffett busca na hora de montar a sua carteira. Aí o que eu fiz aqui? Eu busquei trazer alguns dos princípios que eu acredito, né, de tudo que a gente leu já sobre o Buffett, de alguns pontos em que ele busca nas suas empresas. Então, o primeiro ponto, ele busca sempre uma margem de segurança, ou seja, ele evita pagar muito caro pelas ações em que ele compra. O segundo ponto, é melhor comprar um bom negócio a um preço razoável do que um negócio razoável a um preço excelente. Então, entre qualidade e preço, ele sempre opta por empresas de qualidade. Não siga a manada. Então, não é só porque o mercado inteiro, de repente, começou a comprar empresas de tecnologia, como a gente viu aqui no Brasil nos 2 últimos anos, que ele vai seguir isso. Na sequência, procure negócios com alta rentabilidade. Isso daqui eu acho que tem muito a ver também com a questão de qualidade. Então ele gosta daquelas empresas em que você precisa colocar pouco capital, ou seja, são empresas que têm alto níveis de ROIC ou ROI. Na sequência, procure negócios tocados por pessoas íntegras. A gente já escutou muito Buffett falando que, olha, se você for comprar um negócio, compre um negócio que seja à prova de idiotas. Ou seja, que qualquer pessoa possa tocar e esse negócio não vai quebrar. Mas apesar disso, ele já também falou algumas vezes em que você tem que buscar também negócios em que são tocados por pessoas íntegras e competentes. Ele sempre elogia muito quem são as pessoas que tocam as empresas. Então, quando a gente pega as cartas do Buffett para ler, ele sempre costuma comentar sobre quem são os administradores daquela empresa. E por fim, procure negócios com boa alocação de capital. E eu acho que isso aqui vai bem em linha com os 2 anteriores. Então, se você tiver empresas que sabem alocar o capital, isso faz muita diferença. A gente já viu muitos casos
de empresas em que os administradores acabam destruindo o valor, alocando capital em negócios que não são tão rentáveis. E antes de continuar também, pessoal, quero lembrar para vocês que nesta quarta, dia 31 de agosto, a gente vai ter a nossa próxima live com gestoras. Eu vou trazer o gestor da Quantitas, o Wagner Salaverry. Então não percam, dia 31/8, a nossa próxima live vai ser bem legal. E aí vamos então para a primeira empresa que eu acredito que o Buffett, né, nossa carteira Buffett, teria aqui no Brasil. Eu coloquei aqui, eu selecionei a Sinqia. Lembrando, pessoal, que isso daqui é um exercício, tá? Então você também pode trazer e colocar aqui nos comentários quais seriam as top 5 empresas estilo Buffett que você acredita que ele teria aqui no Brasil. Como eu comentei, a minha primeira aqui é a Sinqia. Essa é uma empresa do setor de tecnologia. Nos últimos 5 anos, ela teve uma performance muito boa. Então o papel aí triplicou, saiu de mais ou menos R$6, que está batendo quase R$20. Uma empresa que eu considero muito interessante é o segmento de software. Então, assim, a gente viu muitas empresas de tecnologia mais ou menos aqui no Brasil. A Sinqia é uma empresa que, para mim, de fato, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de software. Ela oferece seu serviço principalmente para o segmento financeiro. É um segmento que tem um alto switching cost, ou seja, um alto custo de troca. Tem barreiras de entradas relevantes, assim que é uma empresa que tem conseguido fazer uma diversificação dos seus clientes, tá? Um outro ponto também que eu gosto, ela tem um alto nível de receita recorrente e ela tem tido também um crescimento excepcional. Então, e no último ano ela conseguiu crescer 25% ano contra ano de forma orgânica, fora as aquisições que ela tem feito. É uma empresa que eu acredito que tem grande potencial de melhorar suas margens ao longo dos próximos anos. O negócio de software ele é altamente escalável e essa não é para mim uma fake tech. Essa aqui para mim é uma empresa de fato de tecnologia exposta no segmento de tecnologia que eu acho que tem mais potencial de crescimento aqui no Brasil, que é o segmento financeiro. Não é uma empresa barata, mas ainda assim quando a gente olha um pouco os múltiplos, principalmente o múltiplo EV/EBITDA dela, ela negocia em algo como 12,5 vezes EBITDA. Tem um potencial de crescimento grande para os próximos anos, então assim, é uma empresa que deve crescer 20% ou mais organicamente. Além disso, também tem potencial de crescimento de margens. Por conta disso, eu acho que ela traz aí alguns dos requisitos que o Buffett olharia para uma empresa aqui no Brasil. É uma empresa, como eu falei, tem um bom crescimento, uma boa alocação de capital, tem um nível de... é um negócio altamente escalável. Não acho que negocia múltiplos exagerados. E por conta disso, eu acho uma empresa bem interessante. Na sequência, eu trago aqui a PetroRio, a PRIO. É uma empresa que nos últimos 5 anos teve um retorno aí de 2.900%. A gente viu o que a PetroRio entregou nos últimos anos. O Buffett tem comprado, né, tem buscado comprar muitas empresas de petróleo. A gente viu muito poucos investimentos no setor de petróleo. Por conta disso, eu acho que, como ele gosta de empresas de petróleo, eu também tenho as ações de PRIO na minha carteira, tá? E a gente viu aí que ela conseguiu entregar e tem continuado entregando bons resultados. A gente olha aqui para o lifting cost, né, que é o custo de extração da PRIO, e ela vem conseguindo diminuir bastante o seu custo de extração, fora a expansão na sua produção. Então a gente viu aí a PRIO, né, em 2017 ela entregava algo como 8 mil barris de petróleo por dia, hoje ela tem entregue algo como 50 mil barris de petróleo por dia, e deve crescer bastante ao longo dos próximos anos com aquisições e expansões. A PetroRio, então, para mim, é a segunda empresa aí da carteira Buffett. A terceira empresa da carteira Buffett é a Eneva. Essa é uma empresa que também nos últimos 5 anos teve um crescimento muito bom, um retorno muito bom. A empresa entregou aí 300% de retorno. Eu acho que essa é uma empresa exposta a um segmento que eu gosto bastante, que é o setor elétrico. Mas não só o setor elétrico, é uma empresa que tem conseguido ganhar espaço na parte onshore de exploração de gás natural, que no Brasil é muito pouco explorado. A Eneva é uma empresa que ela é a antiga MPX do Eike Batista, deu muito errado na mão do Eike Batista, mas quando vê a troca dos acionistas controladores, eles fizeram um turnaround impecável. Os controladores e os administradores da Eneva são de primeira qualidade. Eu gosto muito do trabalho que eles vêm fazendo. Eles são pessoas que têm buscado novas formas de monetização, não só do gás, mas também de diversificação de receitas da Eneva. Isso tudo, quando a gente olha, a gente vê aí os números. Então, a partir de 2017, que foi quando começou o processo de mudança, a empresa saiu de um valor de mercado de 4,4 bi para 18 bilhões de reais, tem crescido a sua capacidade instalada, tem crescido as reservas de gás, enfim, foi um trabalho primoroso. E quando a gente olha também a parte de alocação de capital, isso daqui são os projetos que a Eneva tem conseguido ao longo dos últimos anos e a TIR real que ela tem buscado. Então a gente vê que a TIR real tem ficado ali na casa dos 15% dos novos projetos,
o que eu acho que é um trabalho primoroso. Então, uma empresa que consegue encontrar projeto pagando TIR real de 15% é fantástico hoje em dia. Por conta disso aí, para mim, é a terceira empresa que eu colocaria na minha carteira Buffett brasileira. Minha quarta empresa na carteira Buffett são as ações do Banco BR Partners. O Banco BR Partners é um banco que opera no segmento de, principalmente, investment banking. Então, eles fazem emissões de dívida, emissões de equity, debt, capital market. Eles têm a parte de... agora, ele também tem a parte de... em que eles colocam para dentro alguma parte de dívida. Também tem a parte de investment banking com fusões e aquisições, que isso é um segmento também que traz aí uma certa estabilidade para as operações do Banco BR Partners. Para mim, assim, o que eles operam é o filé mignon do segmento financeiro. É um banco que tem conseguido crescer, é um banco boutique, tá? A gente pode notar aí que o ROI desse negócio é ROIs assim, acima de 20%. Então, hoje o banco negocia, o que eu estimo, é um preço-lucro de algo como 9 vezes para 2023, pagando um dividend yield aí na casa dos 8%, o que eu acho muito atrativo. E como a gente viu, o Buffett gosta de empresas do segmento financeiro, e que tenham aí exposição a esse negócio de boas rentabilidades, tá? Então, assim, aqui no segmento financeiro eu não trouxe o IRB, eu acho que ali a gente sabe que foi uma grande pegadinha, mas eu também não trouxe o Nubank, que esse, de fato, a Berkshire tem exposição. Eu acho que, por incrível que pareça, apesar da Berkshire ter posição, eu não sei se... Bom, até o momento a gente viu aí que não foi um grande negócio para Berkshire. Não é também uma grande posição, como a gente viu ali, mas assim, eu entendo que, para mim, óbvio, né, o Banco BR Partners ele é muito pequeno, então a Berkshire não teria hoje como colocar isso aqui para dentro, tá? Mas assim, entre BR Partners e Nubank, para mim, eu acho que o BR Partners tem muito mais a ver com o que o Buffett olharia. E na minha quinta posição são as ações do Mercado Livre. Então a gente vê aí nos últimos 5 anos o Mercado Livre praticamente dobrou, né, o valor das suas ações. Não é 5 anos, porque a gente está vendo aqui que isso aqui é, no caso, a BDR, tá, do Mercado Livre. Mas assim, as ações do Mercado Livre tiveram uma performance fantástica nos últimos anos. O Mercado Livre entregou um trabalho excepcional. Então, quando a gente fala muito de e-commerce, a gente viu aí, eu sempre fui muito cético em relação a Magazine Luiza, Via Varejo, até mesmo a Amazon aqui no Brasil. Para mim, eu sempre olhei isso aí com certo ceticismo. Não vejo muitas barreiras de entrada. A gente vê aí uma concorrência muito agressiva. Só que o Mercado Livre, ele é bem diferente. Então, ele realmente conseguiu entregar um ecossistema. Ele tem todo o sistema de como é que ele lida com o marketplace, como é que ele lida com a logística. Ele tem um trabalho de logística excepcional. O customer experience, né, o user experience é fantástico. Então, você consegue ir ali comprar rapidamente. Para mim, o Mercado Livre é o player muito diferente dos outros players do e-commerce. Obviamente, não é o player mais barato. A gente vê aí os múltiplos que o Mercado Livre negocia. Mas, pensando naquele racional de Buffett, de que é uma empresa que tem esse fator composto, que cresce, que é muito rentável, para mim o Mercado Livre seria a quinta opção do Buffett em terras tupiniquins. Então, pessoal, essas são as ações que eu acredito que o Warren Buffett teria aqui no Brasil. De novo, é a minha opinião. Como eu comentei, algumas delas eu tenho na minha carteira, como é o caso de Banco BR Partners e é o caso também de PetroRio, tá? Algumas eu não tenho, mas eu quero pedir para vocês que deixem aqui o que vocês acharam desse vídeo. De novo, ativem o sininho, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deixem o like e que comentem também o que vocês acharam da minha seleção Warren Buffett Brasil e o que vocês teriam no lugar das minhas ações. Então comentem aqui, pessoal, eu busco sempre ler e responder os comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo, pessoal. Tchau, tchau.